tarde a todos vocês. Então vamos para essa história dos Estados Unidos da Virgínia. Uma história apavorizante. Uma história que todos nós, como escutamos isso, nós ficamos completamente assombrados com essa situação. Uma família muda para o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, numa casa maravilhosa. E durante esse tempo, uma vida maravilhosa, uma felicidade, uma alegria muito grande, todos trabalhando, todos conquistando, todas as coisas e tudo acontecendo no seu devido conforme. E um belo dia, o marido chega em casa todo estressado, nervoso e atacado com essa situação. Nervoso com alguma coisa e ninguém entendia. E ao passar dos dias, viram nele uma tribulação, como tivesse acontecendo algo muito estranho com ele. Mas ele não relatava com a esposa e nem com os filhos, com a família. Ali ele se reservava somente para ele. Mais um mês e pouco, apreensivo e nervoso dentro de casa, quebrando as coisas e falando sozinho e andando para dentro da casa, para cima e para baixo. Até os vizinhos e os próprios amigos acharam estranho o comportamento dele, que tinha um comportamento totalmente estranho de não conversar com ninguém, mas não ter amizade mais com os vizinhos. Dificilmente os vizinhos conseguiam ver ele ali mais no quintal. Tinha mudado completamente a sua rotina. E a sua rotina chegou ao extremo de cortar até a amizade com os vizinhos daquele bairro, onde ele morava, no estado da Virgínia. E ali começou uma vida totalmente louca e agressiva e macabra com a própria família dentro de casa, sendo agressivo com os filhos, com a esposa e com a família. A passar dos dias, um estado tenebroso e algo aterrorizante nesse local iria acontecer, coisa que ninguém jamais iria acreditar. E veio a acontecer. O marido começou a manifestar demônios sobre a vida dele, entrando em alta tribulação. Algo mexendo com o comportamento dele espiritual, algo mexendo com a sua própria alma e atacando o seu ser, sendo que ele não tinha força suficiente para lutar contra aquilo, mas achou que deveria levar, passado o tempo, aquilo ia ser esquecido. Mas o que acontece? Ele achava que aquele comportamento e aquelas coisas, aquelas vozes ia parar, mas continuou acontecendo frequentemente cada vez mais. E aquelas vozes que falavam no ouvido dele, na mente dele, que era do próprio diabo, falava para ele tirar a vida da esposa, dos filhos e da família dentro de casa. E falavam no ouvido dele: tira a vida da sua esposa e dos seus filhos e da sua família, e você, vai ter paz. Não é isso que vós quer. E ali durante o tempo acontecendo isso frequentemente, ele ouvindo aquelas vozes falando no ouvido dele diretamente, aconteceu que ele deu ouvido. Uma bela tarde, dentro daquela casa, aconteceu uma das maiores tragédias que viria a ser reconhecido no mundo inteiro. Ele tirou a vida dos filhos, da esposa e dentro de casa das outras famílias. Chegou ao extremo de cortar pedaços para todo canto dentro da casa. E essa história ficou reconhecida como a casa macabra, a casa assombrada dos Estados Unidos da Virgínia. E muitos assustados com essa situação. Muitas pessoas que colocaram placa para vender nesta casa. Ninguém tinha coragem de morar nessa casa, quanto menos comprar.
2 ou 3 casal compraram essa casa e não moraram muito tempo neste local. Rapidamente saíram da casa. E esse local ficou tão assombrado e tão reconhecido que começou a sair no jornal em todo canto, como a casa assombrada do estado da Virgínia dos Estados Unidos. Essa é mais uma história macabra que veio para nós. Não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de ser mais um assinante, mais um seguidor e fazer parte dessa família. A boa noite. E ele mata sua família com tiros. Vários tiros sua esposa e seus filhos, chegando ao ponto de não ter um pingo de sentimento e nem amor, mas veio sim verdadeiramente dar ouvido ao próprio diabo que falava na mente dele e estava impregnado na sua alma, ao ponto dessa cidade ficar reconhecida como até a casa assombrada de Lindaias, dos Estados Unidos. E muitos que passam ali vê barulhos, vê gritos, pedido de socorro neste local, um local assombrado, uma casa terrível e macabra, porque por uma situação muito grande que veio acontecer neste local, que deixou os vizinhos todos daquele bairro apavorado com aquela situação que aconteceu nesta casa. Um duplo assassinato. A boa noite. Fatos sobrenatural. Você crê e acredita? E não esqueça de deixar o seu like.